Começou? Olá, estamos ao vivo já, né? Então vamos lá, gente. Pontualmente às 17 horas, estamos aqui. Hoje vai ser um bate-papo legal. Eu sou Silvio Moraes, sou da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, represento a associação, sou diretor do SCPC da Associação Comercial de Mogi das Cruzes e vice-presidente da entidade. Nós vamos bater um papo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com a doutora Carla, nossa amiga que está aqui do nosso lado. Eu vou pedir licença, doutora Carla, para ler um pouquinho das suas credenciais, que é bom para os nossos colegas aqui que estão participando, para conhecer a tua experiência, né? A doutora Carla é advogada, membro do Comitê Jurídico da ANPPD, especialista em proteção de dados pelo TI-Exames, me corrige depois, doutora, e Exim Privacy and Data Protection, níveis essenciais and Foundation and Protection Practitioner. Muito bom. Especialista em proteção de dados pela LGPD 4.0, empreendedorismo legal e direito do trabalho. Bom, fora tudo isso, né, tem a experiência profissional da doutora Carla, né, que acabou chegando a nós aí por contatos aqui da nossa cidade de Mogi das Cruzes. O nosso diretor, Wilton, acabou indicando a doutora Carla para a gente participar desse bate-papo hoje. Bom, doutora Carla, Lei Geral de Proteção de Dados, ela chegou. E aí, né, essa pergunta que nós, do comércio, nossos colegas que estão ouvindo, participando agora da live, nós estamos fazendo essa pergunta porque os dados sempre estiveram nas nossas empresas, sempre estiveram na nossa vida e a gente, de certa forma, tratava deles, né? Só que agora tem uma lei dizendo que tem procedimentos, tem normas, tem punições. Então, a gente vai ter um tempo aqui para bater um papo sobre isso. Eu vou pedir para que você comece, doutora Carla, falando um pouquinho, contextualizando essa lei no mundo, né? Passando um pouquinho dela aqui para a gente, e como que ela veio, como que ela chegou no Brasil, como que o Brasil se engajou nessa lei que hoje tem mais de 100 países envolvidos, fazendo parte dessa regulamentação. Vamos lá. Boa tarde, doutora. Obrigada, boa tarde. Eu agradeço de pronto o convite que a mim foi feito. É com grande satisfação que eu estou aqui para falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que chegou, né? Demorou um pouquinho, podemos dizer que, dentre tantas vindas, quase 10 anos dentro do Congresso, Câmara e Senado. Tivemos aí 2 anos de vacância para que ela pudesse hoje, enfim, estar em pleno vigor e vapor, né? Porque eu gostaria até de ressaltar que os últimos meses foram muito importantes para a Lei Geral de Proteção de Dados. Em agosto, no dia 14 de agosto de 2020, ela completou 2 anos, fez aniversário, né? Uhum. E esse mês de agosto foi crucial para nós entendermos a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós tivemos votações, tanto na Câmara e no Senado, da medida provisória 959, que tratava também da Lei Geral, se ela entraria em vigor agora ou não. Nós tivemos um decreto pela Presidência da República, decreto 10474, que foi no dia 27 de agosto, se não me falha a memória, dando estrutura à ANPD, que ainda não tínhamos essa estrutura, né? Agora estamos na dependência de um regimento interno da Autoridade Nacional, ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, me desculpem. Então, foi muito marcante o seu começo, né? E de onde vem, então, a Lei Geral de Proteção de Dados? Como foi dito, a proteção dos dados já está prevista em vários países, né? A nossa Lei Geral, ela tem uma base muito forte da União Europeia, até pelos trâmites comerciais que nós temos com a União Europeia. Então, a nossa regulamentação
vem embasado na GDPR, que é assim chamada pelos países os países da área econômica da União Europeia. Lá entrou em vigor em 2018, 2 anos também de vacância. Aqui ela entra agora e já está valendo. Ontem nós tivemos a sabatina no Senado Federal do Conselho, né? Técnico, inclusive, algumas pessoas ali muito técnicas dentro. Foi muito bom, muito interessante a sabatina do Senado. E agora nós começarmos a pensar em como adequar o que a Lei Geral trata. Ela é uma lei de proteção dos dados. É uma lei geral de proteção desses dados pessoais, né? E aí... Desculpa, doutor. Então, vamos lá. Já vamos respirar agora, porque na minha cabeça já um monte de informação, né? Imagino que quem está nos acompanhando ou vai acompanhar na sequência vai acumulando tanta informação que para a gente, cada uma delas são importantes. Então, lei quer dizer que tem que ser seguida, né? Ela está no campo da lei, tem que ser seguida a partir de agora. Como eu comentei, os dados já existiam lá dentro das empresas, só que não existia uma lei que nos direcionasse a tratá-los de certa forma. Dados. A senhora acabou de dizer que são dados de pessoas físicas. Então, essa lei, ela se restringe a dados de pessoas físicas, não tem nada a ver com os dados de direitos industriais ou algum outro dado de patente que tem dentro da empresa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São dados só das pessoas físicas, é isso? Então nós estamos falando de uma lei geral, então unificada no Brasil inteiro, né? Vinda da Presidência da República, da Secretaria-Geral, né? Subchefia dos Assuntos Jurídicos, é de lá que ela vem, é a Lei 13.709 de 2018, e ela vem tratando, logo em seu artigo 1º, sobre o que dispõe esta lei. Então, o tratamento dos dados pessoais. Essa lei trata de dados pessoais. Acabou comentando de que os nossos dados estão espalhados, né? E realmente é uma lei que está para atuação de dados através de meios digitais, coleta por meios digitais ou não digitais, forma em arquivos e assim sucessivamente. É essa lei que nós teremos a partir de agora para nos preocupar, né, para nos adequar, é dela que nós estamos falando. Então, vamos lá. Ela prevê, ela alcança que tipo de empresa, que tamanho de empresa, que ramo de empresa. Eu ouvi alguma coisa que na Europa, empresa com 250 funcionários acima que estavam sujeitas a essa legislação em alguns países. Aqui no Brasil, qual que é a quantidade que ela limita ou ela atinge? Tem algum tipo de restrição nesse sentido? Ou uma pequena empresa, um pequeno comércio, uma lanchonete, uma loja de roupa pequena, ela também está abrangida por essa lei? Bom, é uma lei que trata de dados pessoais, seja por pessoa física ou por pessoa jurídica. É bom que nós coloquemos muito claro isso. O artigo 41 nos diz que todas as empresas, independente do porte da empresa, deverá se adequar a ela, né? Nós precisamos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para, como na GDPR, descrever se teremos ou não uma limitação ao porte da empresa. Lá na União Europeia, nós temos uma norma que nos diz que empresas com menos de 250 funcionários, nós não precisaríamos de um encarregado, né? Então, aqui no país, por enquanto, o que nós temos previsto no artigo 41 é que todas as empresas, independente do porte, do tamanho, precisarão ter um encarregado pela proteção de dados para a implantação, para a proteção desses dados pessoais.
Hoje, as empresas não estão preparadas para isso. Eu imagino que algumas estejam, né, mas a grande maioria, e digo que principalmente as pequenas, e dentro da nossa cidade ainda com mais certeza, né, a gente não está preparado para isso, não existe um corpo de treinamento, de consultoria, para formar esses responsáveis por tratar, por lidar com esses dados dentro da empresa. Qual que é o cenário daqui para frente com relação a isso? Você está enxergando que existe consultoria, vão existir empresas ou lugares para essas pessoas que quiserem se formar nesse assunto? Já tem alguma coisa circulando por aí? Porque eu, particularmente, eu não tenho... se eu quisesse, na minha empresa, formar alguém nesse assunto, eu confesso que eu teria um pouco de dificuldade de dizer para onde que eu o mandaria. Inclusive, aqui para nossos colegas aqui da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, já fica aí a sugestão para a gente montar cursos, né, formando esse tipo de área para que seja disponibilizado para nossos associados e para todo o comércio de Mogi também. Pode falar, doutor. Sim, nós temos, né? A ideia é de uma necessidade de conscientização. Nós precisamos estar muito consciente no que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no primeiro momento, nós precisamos compreender assim, será que eu, enquanto empresa, seja ela qual for o porte e prestação de serviço ou comércio, enfim, será que eu já estou maduro na conscientização? Eu entendo uma necessidade? Esse é o fator primordial nesse exato momento. Depois disso, nós temos tido muitas lives ao longo desse ano inteiro falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos consultorias, eu mesma tenho uma consultoria nessa área para implantar a Lei Geral de Proteção de Dados, e é necessário, sim, buscar um profissional capaz. Nós não estamos falando aqui de um sistema, não temos que correr atrás de um sistema que faça um milagre, mas nós temos que buscar uma consultoria que nos mostre o processo, porque quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados e adequação a essa lei geral, o que nos vem à mente de pronto, se me permite falar? No primeiro momento, nós falamos lei, proteção de dados. E aí, imediatamente, nos vem à mente a parte dos profissionais de tecnologia, de informação. Mas a lei não se resume ao profissional de informação, o TI que nós costumamos falar, né? A lei vai muito além. Ela fala de processos, ela fala de parte jurídica. Como nós teremos movimentações na parte jurídica que englobam a necessidade de adequação? Portanto, na sua empresa, como que você poderia fazer? Poderia, sim, chamar uma consultoria para uma análise do que seria necessário dentro da sua realidade, porque nós usamos um termo nesse momento de adequação que é o mínimo necessário. As empresas não precisam ficar de cabelo em pé. A Lei Geral de Proteção de Dados, conversando até mesmo com a empresa do Wilton que nós estamos implantando, nós falamos com ele assim, é uma oportunidade, né? Então, é isso que nós temos que visualizar. Essa é uma oportunidade. Deveríamos ter tomado essa atitude em 2018, não tomamos, o tempo é esse, o momento é agora, de nós sairmos e implantarmos. Bom, poderíamos fazer um treinamento de um profissional ser um funcionário que vai ser a pessoa responsável, o encarregado pelas informações quando se tratar de proteção de dados. Perfeito. Aproveitando, a doutora Carla, o Wiltinho está nos acompanhando, ele é nosso vice-presidente na Associação Comercial, a Fado está nos acompanhando, também nossa vice-presidente, o Glauco está nos acompanhando e tem uma pergunta, eu acho que, na medida que surgem as perguntas, eu vou colocando aqui, e a gente já vai matando o assunto aqui, vamos lá. Glauco Macedo, boa tarde, obrigado por estar participando. Tá na tela aí para nós dois e para todos. Vamos lá. Uma administradora de condomínio está enviando as cartas com o CPF dos condôminos na frente da carta. Ela pode fazer isso? CPF não seria um dado sensível? Vamos, doutora. Pode responder. Não, já não poderia antes. Agora, então, né? Muito menos.
Porque o CPF, corrigindo aqui, é um dado pessoal. Então, nós temos na lei, no artigo 5º da lei, os conceitos. Então, o que seria um dado pessoal, que é a minha informação, o que denota que sou eu, né? Então, o nome, o RG, o CPF, data de nascimento, o meu endereço, o CEP e assim sucessivamente são os dados pessoais. Portanto, o CPF na frente da carta é um dado pessoal. Onde deve estar presente esse CPF, se necessário, então, né? No contexto da carta, a carta fechada e o envio sendo diretamente ao condômino, não deixando numa portaria para que qualquer um possa ter acesso, porque a partir de agora nós precisamos tomar esse cuidado com essa proteção. Né? Já aproveitando, se me permite, até para contextualizar, o dado sensível que o Glauco está se referindo estaria previsto no artigo 5º, mas no seu inciso 2º. Eu até gostaria, se me permite, de ler, para que ele é muito taxativo, né? Nós temos claramente o que deve constar dentro desses dados sensíveis. Então, nos diz assim, é um dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, uma filiação a um sindicato ou uma organização de caráter religioso, filosófico ou até mesmo político, e um dado referente à saúde, à vida sexual, genético, biométrico. Esses são os dados tidos pela Lei Geral de Proteção de Dados como sensíveis. Todo o restante será tido como dado pessoal. Perfeito, doutora. Acho que o Glauco deve estar satisfeito com a resposta, mas fica à vontade para perguntar de novo. Doutora Carla, eu gosto de falar um pouquinho do dia a dia da gente, do comércio, dos prestadores de serviço, porque nós temos muita carga de informação de todo lado, né? Então, essa lei é mais uma para a gente, né? Chega essa informação que a gente tem que se informar, se atualizar e às vezes até fazer cursos para entendê-lo e participar de lives também, como nós estamos fazendo agora. Mas no dia a dia da loja, tá? Eu tenho lá um armário de aço lá que eu tenho a ficha dos meus colaboradores, com o nome, endereço, fotografia e outras informações que são obrigatórias até constar numa ficha dessa. Esses dados sempre estiveram lá, né? Eles não vão estar a partir de agora. Mas com a lei, dá um fiozinho na barriga, né? O que eu faço? Eu boto uma chave um cadeado nesse armário, eu boto um alarme ali, e eu estou chegando por esse absurdo porque passa pela cabeça, onde que eu vou guardar esses dados, né? Eu vou carregar comigo, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Eu penso em escritório de advocacia, né? Como o da senhora, né? Porque tem informações muito sensíveis ali, né? Bom, como que vai ser o dia a dia, né? Quem que vai ser o responsável, né? Vamos imaginar assim, num ambiente que ninguém nunca se preocupou com quem era o responsável por aquela informação. Embora ninguém mexesse ali, de praxe, mas ninguém nunca falou, não entra nessa sala, aqui só eu que abro. E como que vai ser isso daqui para frente? Qual que é a sugestão, o conselho, ou na forma da lei, como que a gente deve agir com esses dados, ou com os dados que ficam na recepção da empresa, né? Que fica acessível lá o atendimento, esses dados que nós temos hoje num pequeno comércio, num grande ou num médio comércio, mas que estão ali, pululando ali, facinho de alguém acessar. O que nós devemos fazer, quem que vai ser o responsável por isso, ou responsabilizado na medida que aconteça alguma coisa. E a próxima pergunta é se você tem alguma dimensão, com algum exemplo do que tipo de uso é feito com esses dados nas medidas que eles somem da minha empresa. Né? Eu imagino que um dado desse possa sumir para uso comercial. Né? Alguém resolva copiar meu banco de dados de clientes para usar, para vender para outros clientes. Mas existe alguma estatística brasileira ou nacional? Essa pergunta é para aguçar nossa mente para ver o quão preocupante é a gente guardar, tomar cuidado com esses dados, porque por causa até dos usos que eles podem ter por aí.
Eu vou começar com essa segunda pergunta, então. É muito oportuna porque nós precisamos ter a ideia de responsabilidade, né? Nós estamos tratando e trabalhando com dados de terceiros. Então, quando eu recebo dados, seja no escritório ou no comércio, chegando ele pela recepção, estando ele armazenado em meio eletrônico ou não, num arquivo, né, numa ficha, enfim, como que eu tenho que agir daqui para frente? Então, essa é a ideia, responsabilidade com o que é do outro, né? Mas o que nós não podemos perder de mente é que nós tivemos uma lei em 2012, que foi a chamada Lei Carolina Dickmann, que trouxe a ideia de penalização em relação aos crimes por hackers que furtavam os dados, né? Então, isso é uma verdade, isso pode acontecer, não está longe da cidade de Mogi das Cruzes. Várias empresas já passaram por esse problema de perder da noite para o dia todo o seu sistema, o seu banco de dados, e isso muitas vezes pode inviabilizar a continuidade do negócio, né? Então, nesse primeiro momento, como que eu tenho que agir? Primeira coisa, entender qual é o valor que nós damos ao que nós trabalhamos, ao que nós manuseamos no dia a dia, o nosso banco. Então, aquela informação é importante, então como que eu vou guardá-la para ti? Levo para casa, quando eu for para o trabalho, levo de volta? Não há necessidade disso. É uma necessidade, é uma cultura que precisa ser mudada para nós, numa vertente de que daqui para frente, se eu não tinha esse hábito de ter uma coisa simples, por exemplo, se eu estou falando de um arquivo, uma chave, quem tem acesso a esse arquivo? Posso deixar ele aberto? Os meus dados, todos os dados estão ali, né? Será que se eu deixar aberto numa recepção, qual que é o impacto? Será que alguém pode chegar aleatoriamente, até sem maldade, e pegar alguma informação, algum documento que está ali, né? Se está em um sistema, como que eu poderia resolver isso? Talvez com um antivírus, com uma proteção aí que o pessoal da informática poderia muito melhor nos explicar, né? Que seria a devida providência técnica em relação a isso. Mas veja, o que eu estou dizendo? Nós falamos de segurança a nível físico, exemplo, a porta da sua casa não deve ficar aberta para que estranhos entrem. Né? Então, nós falamos a nível físico, nós falamos a nível técnico, em relação o que eu devo proceder, então, uma chave resolve, uma câmera, um antivírus, enfim, técnico, e a nível organizacional, no sentido de qual é o valor que eu dou a essa informação, a esse dado, e aí eu faço a proteção a ele dessa forma. Eu enxergo ele nesse cenário. Então, vai surgir uma pergunta aí desse tema aí, do nosso colega Wilton aí. Fica à vontade para perguntar, Wilton. As operadoras de cartão já estão adaptadas? Sou corresponsável nessa operação. As grandes empresas, vocês devem ter percebido que nos últimos tempos, desde que a Lei Geral de Proteção de Dados, em agosto, ficava nesse chove não molha, entra ou não entra, né? Vocês devem ter percebido que pipocou política de privacidade, todo site, agora você entra, você vê lá, trabalhamos com cookies. Cookies, deu o seu ok aqui no cookies, né? Autoriza. As políticas de privacidade, pipocou, tá? Mas isso é adequação? Não. Então, as grandes empresas, até sendo ele quem é, né? As grandes empresas já estão adequadas? Sim, elas já estão se adequando, né? São grandes empresas com volume de dados, de informação muito grande. Então, o fluxo dessa informação é muito essencial ao negócio. Portanto, sim, elas estão responsáveis. Somos coproprietários? Depende do negócio.
Então, se sou eu quem coleto, veja, toda vez que um cliente vai ao meu escritório e pede para que eu ingresse com uma ação, ele fornece os dados a mim. Então, quem deve fazer a guarda desses dados, o tratamento, a proteção desses dados, sou eu, enquanto profissional, tá certo? E se eu faço o repasse desses dados, então olha só, como que eu estou fazendo esse repasse? O dado foi entregue, a confiabilidade do dado foi entregue a mim, a pessoa me conhece. Então é disso. Somos corresponsáveis? Somos todos corresponsáveis, porque as empresas acabam divulgando, compartilhando os dados, e a gente precisa saber com quem estamos compartilhando os dados, né? Então... Perfeito. Wilton, acho que está respondido, mas fica à vontade aí para perguntar de novo. Bom, ainda nesse tema, existe a figura dos birôs, né, dentro dessa normatização, esses birôs de informação de crédito. Né, e o comércio, ele, de certa forma, ele alimenta esses birôs com informações do consumidor. Né, o que deu origem, até atualmente, o cadastro positivo, que está muito em voga aí, já foi até tema de outra live nossa. E será também daqui a alguns dias de mais uma live, a gente está disseminando isso. O comerciante, quando ele sobe essa informação, esses dados, para esses birôs, na medida que ele coloca esses dados do consumidor num banco de dados de um birô, e essa informação é manipulada, é usada por outro comerciante em outra localidade, por exemplo. Quem originou a inserção desse dado no banco de dados, por exemplo, um lojista de Mogi, ele tem alguma responsabilidade com relação ao mau uso dessa informação, que seja feita por outro lojista ou por quem acessa esse banco de dados? Ou, de uma forma geral, se eu tenho um banco de dados e eu forneço para uma empresa de marketing fazer divulgação da minha empresa, né? Ela vai pegar parte desse endereço, essas coisas, e vai usar esse meu banco de dados para fazer um e-mail marketing, por exemplo, ou para mandar uma correspondência. E por algum motivo ela fica com esses dados lá e faz um uso não adequado desses dados. Qual que seria a responsabilidade da minha empresa nesse sentido? Que eu que dê origem à captação desses dados. E até onde eu posso me resguardar sem deixar chegar nas vias jurídicas, né? Então, nós precisamos entender assim, volto à minha fala anterior, o compartilhamento de dados foi com a sua empresa, como acontece no meu caso, por exemplo, né? Então, a partir do momento que eu alimento um sistema, seja ele qual for, eu trabalho, por exemplo, com os tribunais espalhados pelo Brasil inteiro. Então, quando eu compartilho essa informação, eu não me desonero da minha responsabilidade. Veja, mas o que nós precisamos garantir aqui? Você falou de marketing, acabou dizendo em relação a eu terceirizar, né, e a possibilidade dessa empresa terceira acabar aí, que poderia ser entendida como uma operadora, porque nós temos, pela Lei Geral de Proteção de Dados, só para deixar aqui quem está nos assistindo se situando, né, nós temos os atores da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando eu falo a minha empresa, eu sou tida pela Lei Geral como uma controladora dos dados, e quando eu terceirizo, então, para uma empresa de marketing, ela poderia, nesse caso, dependendo do contexto, ser entendida como uma operadora que está a meu favor. Mas eu desonero a minha responsabilidade de forma alguma, porque a informação foi passada a mim. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter com esta empresa que eu estou contratando, ou no caso, por exemplo, de um órgão público, não tem muito como nós vermos essa informação, mas a ideia é que eu questione como é feito o tratamento desse dado, né? Então, nós falamos aqui, para alguns processos, nós temos são contratos vinculantes entre essas empresas. Então, eu peço informações, entrego o dado para esse operador aqui chamado, e esse operador tem que ter o mesmo zelo, o mesmo cuidado que foi passado a mim. Então, há
uma responsabilidade aqui que nós vamos chamar de solidária, elas estão de mãos dadas. Então, nós não nos desoneramos da responsabilidade. Perfeito. Bom, de qualquer forma, o titular do dado, né, quem dá origem aos dados, o consumidor ou a pessoa física, ele é dono do dado, né? O dado, de qualquer forma, é dele. E onde ele pode se desvencilhar de todo esse incômodo, se ele se sentir incomodado, a lei prevê alguma forma dele tirar o nome de banco de dados. Vamos pensar em uma outra situação, porque essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados é muito nova, tanto para empresários como para consumidores também, né? Então, quando do nosso convite para que participassem, a gente estendeu aos consumidores, porque pode ser que em algum momento o consumidor, numa loja, por exemplo, ele entenda que ele está passando dados demais lá para o vendedor ou para quem está o atendendo, e, na verdade, aqueles dados não são dados demais, são dados até permitidos. Então, fica na minha cabeça para a seguinte situação. Primeiro, quem vai atender tem que estar preparado para informar e para deixar o consumidor confortável nessa situação. Ele tem que ter firmeza ao afirmar que ele está pegando só dados que não são sensíveis ou dados que ele vai guardar com segurança. Mas e se ainda assim o consumidor não quiser que o dado dele conste de uma lista ou em alguma negociação? Ele tem proteção para isso? Tem. A lei inteira, a finalidade da LGPD, como é assim chamada, né, carinhosamente, fala de proteção desses dados. Inclusive está no artigo 2º essa ideia dessa proteção. Mas ele tem sim. Nós temos, a partir do artigo 17, nós temos que toda pessoa natural tenha assegurado o direito à titularidade de seus dados. E quando nós falamos isso, nós precisamos entender assim, eu tenho agora, já tinha antes, porque o Código de Defesa do Consumidor é de 90, né? Mas eu tenho agora, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a partir do artigo 18, essa possibilidade de chegar até o órgão ou a empresa privada, então tanto o órgão público como a empresa privada, devem informação a mim, né? Então eu vou lá, vou perguntar, informações minhas nessa empresa, que tipo de acesso vocês têm, o que vocês trabalham com os dados? E é tão importante nós pensarmos nisso que a lei geral ela foi tão além com o titular do dado que no artigo 18 nós temos parágrafos. E o parágrafo 1º do artigo 18 diz que o titular de dado, ele primeiro chega ao controlador. Então, ele vai bater lá no meu escritório ou no comércio em geral e vai perguntar, olha, o que você trabalha com o meu dado? Que tipo de dado você tem disponível meu na sua empresa? E assim sucessivamente, né? Nós falamos de acesso de correção, eu posso corrigir o meu dado que está errado, está tudo previsto nessa legislação. Mas, numa outra vertente, ele pode chegar até mesmo à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o parágrafo 8º desse artigo 18 nos fala que ele pode, inclusive, chegar à legislação consumerista. Então, ele vai chegar até ao órgão de defesa do consumidor. Então, olha como é importante, né? Não desobriga ninguém. Mas o que eu quero aqui ressaltar é que muito mais do que eu perguntar o que é feito com o meu dado, eu preciso ter uma consciência, uma cultura de que o que eu, Carla, estou disponibilizando, né? Nós estamos num momento ainda pandêmico e quanto de dado nós disponibilizamos ao longo desses meses que se estendem. Então, é uma cultura, uma necessidade. Legal. Doutora Carla, o Fábio Júnior está fazendo uma pergunta. Boa tarde, Fábio Júnior. O Lucas já vai colocar aí no ar. Vamos lá. Estacionamentos e portarias entram na LGPD. Doutora Carla, essa acho que é fácil, hein? Estacionamentos, portarias, toda e qualquer empresa. Porque quando nós falamos quem tem que se preocupar daqui para frente, né?
Que tipo de negócio deve se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, nós precisamos aqui compreender que toda a empresa que opera com fins lucrativos econômicos, como nós chamamos, né, presta um serviço ou comercializa de alguma forma em território nacional, deve se preocupar. Então, sim, estacionamentos, portarias e tantos clínicas, escritórios de advocacia, o comércio de uma forma geral. E eu acho que o Fábio Júnior é um aluno meu, pelo nome, né? E a pergunta abrange um monte de comércios de prestadora de serviço, Fábio, bem colocado aí, porque todo mundo tem essa recepção, né? Esse momento que você vai cadastrar alguém. Bom, eu estou de olho aqui um pouquinho no tempo, que o papo vai rolando e o tempo vai passando, né, doutora Carla? Ainda tem bastante tempo, mas como toda lei, ela não funciona se não houver sanção, né? Se não tiver punição, e não funciona se não houver fiscalização também, além da boa vontade, da cidadania de quem está sob essas leis, né? E o que vem por aí, quando que vão ser aplicadas as sanções previstas na lei, que tipo de sanções que a lei prevê, e qual que é o aparato de fiscalização que já tem hoje e que terá daqui a alguns dias para nós comerciantes ou para todo mundo saber aí aonde pode se pegar ou correr atrás de auxílio. Bom, então, começo pela segunda pergunta novamente. Quem é o órgão fiscalizador? Nós estamos criando, como eu disse, né? Em agosto nós tivemos a estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, houve a indicação, saiu no Diário Oficial a indicação, eles estão sendo sabatinados, e aí, enfim, nós temos que aguardar. Mas o Ministério Público já é um órgão, o Código de Defesa do Consumidor pelo PROCON, enfim, já poderia também estar atuando e já está atuando, porque nós já tivemos até punição depois que a lei entrou em vigor, né? Empresas já tem até sentença em relação a isso. Então, não tem a NPD ainda. Bom, e eu, enquanto titular dos dados. Então, são curioso. Fiquei curioso por essa situação aí, não precisa dar o nome das empresas, se não quiser, mas já teve punição em que amplitude, por qual motivo que já teve punição? Por vazar dados. Então, uma empresa vazou os dados. Veja, isso não é novo. Infelizmente, não é novo, né? Nós temos vários acontecimentos no mundo. Agora nós estamos ouvindo falar de muitos acontecimentos que ocorrem fora, mas vários casos no mundo. Tudo começou, inclusive, com a Cambridge Analytica, né? Que vazou lá as informações daquela disputa presidencial nos Estados Unidos. Então, nós temos aí essa primeira análise a fazer. E não param por aí. No país, infelizmente, nós tivemos várias empresas que permitiram vazamento, quer dizer, os dados foram vazados, né? Recentemente, agora, nessa pandemia, nós tivemos redes de farmácias que tiveram problemas com o vazamento de dados também. Então, isso acontece todos os dias. Então, os fiscais são essas pessoas. Eu, enquanto titular, a ANPD, que vai ter o seu regimento interno agora, nós estamos de olho nela, o Ministério Público, o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, todos. E agora, em relação à sua outra pergunta, o que eu tenho que compreender aqui? Eu preciso proteger o todo, né? Então, o que me dá de margem de informação? As empresas, elas precisam pensar hoje, voltar o foco para a sua governança, para entender qual é o papel que elas querem exercer. E é muito curioso que, quando nós estamos fazendo a implantação,
nós perguntamos assim, num questionário inicial, a gente pergunta assim, você tem uma missão, uma visão e um valor? Porque isso mostra, né, o seu papel. E aí, pensando nisso, você protege os dados e o titular se sente mais confiante e a sua empresa, então, se sente mais confiante. Bom, punição. Por enquanto, nada. Vamos ficar com a ideia de punição para agosto de 2021, porque já fomos muito punidos com a pandemia. Mas o que eu quero frisar é que não esperem a punição. Não esperem agosto de 2021 para a adequação. Vou esperar, não tem punição mesmo, é uma realidade do brasileiro, nós temos, infelizmente, essa cultura, né? Nós não fazemos por prevenção, mas não espere isso. Entenda que esse é o momento. Porque em algumas empresas, eu comento assim, mais do que colocar a mão no bolso, que pode ser uma multa alta, pode ter, eu posso vir aí com várias multas, inclusive, que a ANPD vai ter que regulamentar também, mas mais do que isso, é você ter que ser obrigado, enquanto empresa, a publicar, que permitir vazar os seus dados, certo? Então, isso eu acho muito pior para o seu negócio. Então, hoje não tem punição, mas tem esses órgãos fiscalizadores atuando já, e essa empresa, e com base nesses órgãos, já foi punida. Perfeito. Nós temos aqui, nos acompanhando, a Fernanda Rocha, ela tem uma perguntinha aqui. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Print de conversa pessoal ou até mesmo postagens em stories pode ser identificado como invasão de privacidade com efeito jurídico? Então, Doutora? o print da conversa pessoal. Veja, nós costumamos dizer assim, se vamos pensar nessas redes, né? Uma conversa em um aplicativo que é fechado, tá certo? Sou eu e a Fernanda conversando, quem pode dar o print? Ou eu ou ela. Né? Então, quando eu trago isso à tona, eu também não estou me expondo. Pode ter uma conotação jurídica? Sempre pode. Porque aqui eu não preciso da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu preciso entender o quê? Eu tenho uma possibilidade de indenização, se assim o faz necessário, de uma indenização por danos morais, dependendo do que ali está contido, tá? Então, sempre pode. O que eu preciso prestar atenção? No que eu posto. Então, isso é importante prestar atenção. Como eu trabalho com as redes, né? O que eu estou divulgando ali? Isso sim eu acho mais preocupante. Perfeito. Obrigado, Fernanda. Eu ouvi nessas minhas, antes desse nosso bate-papo, eu confesso que eu tive que me informar um pouco, porque são muitas informações, como a gente já disse, e eu vi alguma orientação com relação às empresas no quesito de minimização de dados, né? Então, a sugestão é que você sente, né, converse com quem capta esses dados e avalie a necessidade de tanta informação, às vezes até de dados sensíveis que não são necessários para a sua empresa, e, por fim, deixar de solicitar dados que não te interessam para nada e pode ser um grande problema se esse dado é capturado por alguém. Como que isso está acontecendo no ramo? Essa orientação vale para todos os negócios? A gente tem, lógico, algumas áreas que, não vamos dizer em conflito, mas hoje se fala muito em sistemas de informação e sistemas de conhecimento. Quando você parte para sistema de conhecimento, os dados dos sistemas de conhecimento são muito mais aprofundados, né? Quando você vai querer um dado de um consumidor para fazer uma análise de perfil dele, às vezes até psicológico, você precisa de muito mais informação do consumidor, mas esses dados são obtidos através de reuniões com profissionais, onde ele assina termos que ele está permitindo ser pesquisado daquela forma. Mas, por outro lado, tem essa situação de minimizar dados, né? Qual que é a sua orientação, doutora Carla, para nós do comércio, da prestação de serviços? Desculpa. Em relação à minimização,
nós falamos assim, a minimização, eu preciso me adequar? Precisa se adequar. Será mesmo? Sim, precisa. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos conversar, vamos conhecer a sua empresa, deixa eu entender o seu cenário, e aí eu faço uma proposta para que vocês tenham o mínimo necessário. Tá? Por quê? Porque o mínimo necessário, dependendo do seu negócio, é muito. Se eu estou falando de um pequeno comércio, o que é o mínimo? Olha, deixa eu conhecer melhor o que você trabalha, com que tipo de dados você trabalha, porque a lei diz o seguinte a partir de agora: para cada dado coletado, eu tenho que buscar uma base. Então, uma base que nós vamos chamar de base legal. Então, há uma legalização para aquela coleta. Eu preciso do CPF para a finalidade de enviar para emissão de nota fiscal. Olha, eu comprovei que eu preciso do seu CPF para atender uma base que é uma obrigação legal, que é a Receita Federal sendo informada. Ótimo. Então, o que é isso que nós precisamos compreender? Para cada base, dado coletado, me desculpe, eu preciso de uma base. E dentro disso nós temos os princípios. Quais são os princípios que nós temos que considerar? Nós temos que falar de princípio, eu tenho que ser o mais transparente possível com aquele que é o meu cliente, que é aquela pessoa que alimenta o meu comércio, enfim, né, a minha prestação de serviço. Então, eu uso de transparência, de finalidade, eu preciso estar adequado. É disso que nós temos que falar aqui. E aí, vamos pensar na sua empresa, trabalhando com a sua empresa já, eu vejo assim, olha, tem alguns dados que você coleta, você precisa desses dados para quê? Eu não preciso desses dados para nada. Tá aí, tá no cadastro, eu sempre pedi, nunca pensei em tirar. Então, é nesse momento, essa adequação, que a gente fala assim, vamos rever? Vamos fazer um mapeamento aqui, vamos rever o que realmente você precisa para o seu negócio? Vamos rever. Então, agora você está adequado. É isso que é a adequação, não é um bicho de 7 cabeças. É só, porque assusta, né? Vai ser penalizado, entrou a lei geral de dados, e agora? E agora é só respirar e ver a melhor maneira de eu atender a lei dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu posso. Não posso exigir de uma empresa pequena que ela tenha níveis de segurança altíssimo, porque é incompatível com a atividade fim dela. Mas eu tenho que exigir que ela tenha o mínimo necessário para que o negócio deslanche. Perfeito. Espero ter respondido. Doutora Clara, temos 3 perguntas. Eu vou pedir para o Lucas colocar uma de cada vez, para a senhora responder na sequência. E aí, depois eu vou pedir aí para a gente fazer um fechamento aí, para a senhora dar uma explanação geral, né, dessa lei, do nosso bate-papo, para eu finalizar depois. Primeira pergunta do Fábio Júnior, pode colocar, Lucas? A fofoca de um funcionário sobre dados do cliente pode ser comprometimento de dados? Perfeito, Fábio. Vamos lá, professor. Vamos lá? Então, vamos lá. A fofoca. Veja, quando eu falo... bom, eu estou protegendo a minha empresa, eu contrato uma empresa que protege a parte externa da empresa, eu contrato informatização, tá tudo ótimo. Mas e o pessoal? E a gestão de pessoas, como que está? A gestão de pessoas é o mais importante quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é o meu funcionário, eu tenho que conscientizar, eu tenho que treinar, eu tenho que capacitar o meu funcionário para que ele possa entender uma necessidade atual agora. Né? E aí, eu tenho cláusulas, por exemplo, para o pessoal de RH, eu poderia dizer aqui que nós poderíamos colocar no contrato de trabalho dele cláusulas de confidencialidade, que já deveriam estar inerentes a mim, porque eu trabalho para uma empresa, então isso já deveria estar muito latente. Mas não, se não está, eu coloco essas cláusulas para passível punição, caso seja necessário. Perfeito. Lucas, da Rosimeire Souza. Boa tarde, Rosimeire. Boa tarde.
Caso vaze dados de cliente por um ex-funcionário, ele também será punido ou somente a empresa? Muito boa pergunta. A empresa. A empresa sempre. Sabe por quê? Porque foi onde eu passei a minha informação. Então, a empresa... veja, a legislação trabalhista, ela já nos diz, a CLT já nos coloca, que a empresa ela assume um risco quando ela decide se constituir. Qual que é o risco que ela está assumindo? O risco de negócio, de dar certo ou não dar certo. E dessa forma, isso não desonera. Então, é a empresa, tá bom? É muito oportuna a sua pergunta, porque nós já tivemos vários contextos de empresas sendo penalizadas por causa de funcionários. Perfeito. Obrigado, doutora. Obrigado, Rosimeire. Agora, a Cíntia Moraes está fazendo a pergunta, Lucas. Cíntia Moraes. Mas se solicitarem menos dados, não corremos risco de cair em mais golpes, assim como estão reclamando dos cadastros falsos na Caixa, devido estar muito simplificado? Aí, doutora. Vamos lá, Cíntia. Solicitar menos dados. Por que será que nós fazemos essa pergunta? Por que passa na nossa mente que iriam nos solicitar menos dados? Nós estamos tão acostumados a fornecer dados aleatoriamente. Tem um vídeo que circula na internet já há bastante tempo, de uma propaganda, de um alerta mesmo em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, em que eu vou a uma farmácia e ali podemos fazer um cadastro simples e começam a fazer vários pedidos de informações. E aí chegam ao ponto de falar assim, poderia, por favor, me passar... vamos fazer um cadastro biométrico? E aí, cadastro biométrico, como você faz lá no banco, vamos fazer aqui também. E algumas pessoas iam dando essas informações, nome de cachorro, enfim, né? Não, nós não temos que nos preocupar com menos dados. Porque os dados, Cíntia, vão ser os necessários para aquela atividade que a empresa está exercendo. Então, se eu vou a uma loja, que dados que a loja poderia ter armazenado meu? Meu nome, para quando eu chegar na loja, se eu sou uma cliente, ela chegar e... Carla, tudo bem? Seja bem-vinda. A minha data de nascimento, para me mandar um cartão no meu aniversário, por exemplo, né? Ou uma outra informação, meu CPF, uma nota. E esses são os dados que são necessários. Fora isso, não faz parte do negócio. Se não faz parte do negócio, para que você vai correr o risco de ter que tratar, de ter que coletar, proteger um dado que não faz parte do seu negócio? Perfeito. Obrigado, Cíntia. Obrigado, doutora Carla. Bom, doutora Carla, o tempo passou rápido, né? Como prevíamos. Eu vou deixar livre para você falar um pouquinho alguma coisa que talvez faltou aqui, né, do nosso bate-papo, pode colocar à disposição o teu serviço. Aqui a gente é uma casa de comércio, né? E sempre é bom a gente ter pessoas novas vindo para casa, como é o nosso primeiro contato com a doutora aí, pôde esclarecer bastante coisa aqui para a gente. Aproveitando essa fala, essa sequência de lives que nós estamos fazendo, ela está sendo em homenagem aos 100 anos da Associação Comercial. Esse ano nós completaremos 100 anos, uma instituição forte. Muitas pessoas passaram, muitas pessoas estão nela e muitas passarão e que representam o comércio, a prestação de serviço e ajudam a construir a cidade. Hoje eu posso fazer parte, os nossos diretores aí, o Wilton, a Fádua, o Issa, que é o diretor de eventos e curso, que promove essas lives, né, junto com a Bel, a nossa coordenadora, o Lucas do marketing. O agradecimento a todo o pessoal da Associação Comercial e a nossa diretoria, o nosso presidente Marcos Atsuga, todos os nossos diretores, por proporcionar isso para a cidade, porque uma hora a gente está dentro da associação, outra hora a gente está do lado como comerciante, mas sempre em defesa do bem aqui da nossa cidade, para que o comércio cresça, gere mais emprego, cresça de uma forma sustentável, né, que as pessoas possam conviver trabalhando bem. Então, eu deixo a palavra agora para você fazer os seus últimos comentários, doutora Carla, e já agradeço aí a tua participação, o teu tempo, que eu sei que é exíguo, que é curto também, né? Tem aula daqui a pouco pelas suas faculdades, né? Onde a senhora leciona.
mas pôde aqui dedicar um tempo muito rico para a gente. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. De antemão, eu já quero parabenizar a esses 100 anos de história, né? A Associação Comercial está de parabéns pela proposta, pela seriedade com quem vem conduzindo os seus trabalhos. Eu vi que tem mais lives essa semana, vai vir sobre o PIX, que é um assunto interessantíssimo também, em relação até à Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu poderia dizer? Nos falta muita informação, é muito rápido, né? Então, eu gostaria de deixar os meus canais abertos, vai aparecer aí para vocês. Quem tiver interesse, eu sou de PO, me especializei nessa área, então eu presto consultoria para as empresas para implantar. E o que é esse implantar? Vamos conversar, vamos conhecer a sua realidade, o seu nível de maturidade, o que realmente é possível fazer dentro do seu contexto. Você não precisa fazer nada extraordinário que que não possa ser adequado. Tudo é possível, até pela palavra do mínimo necessário, né? Então, é importante a conscientização de que a lei geral chegou, ela não voltará para trás. Vários outros países, a Argentina, eu costumo sempre falar nas lives que a Argentina já tem lei geral de proteção de dados há 10 anos, nós não podemos ficar atrás, até por outras rivalidades que nós temos. Los hermanos, né? Então, assim, é necessário. Não será em uma única conversa que nós vamos esgotar o assunto, não será dessa forma. Estamos sempre aprendendo, até porque a autoridade nacional está sendo constituída agora, temos que esperar o que virá por ela. Mas é momento, sim, de adequação, é momento, sim, de conscientização. Então, novamente, deixo o meu parabéns à Associação Comercial. Quem quiser entrar em contato, nós temos um e-book que podem entrar em contato nas nossas redes sociais para mais informações, se necessário, até para um bate-papo. Eu agradeço imensamente a oportunidade, é uma honra para mim, mogiana, nasci em Mogi, e estou muito grata mesmo, muito feliz de poder estar aqui. Foi com muito orgulho que eu compartilhei esta live, porque para mim é uma gratidão eu estar aqui participando junto com vocês. Muito obrigada. Obrigado, agradeço as suas palavras em nome de toda a diretoria. Eu acho que é gostoso ouvir isso, porque a gente trabalha por isso, né, para ser uma instituição que as pessoas gostem de estar nela e de fazer por ela, né. E, lógico, a tua live, os teus comentários aí, tudo que você apresentou, enaltece, né, ajuda a instituição a ficar mais forte. Obrigado, doutora Carla. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Essa live fica gravada, então quem quiser voltar, assistir, tirar alguma dúvida. A doutora Carla colocou muito bem, a gente não consegue terminar um assunto desse, a gente lança algumas perguntas que a gente imagina que seja de amplitude alta, né, que atinja bastante dúvidas, mas nem sempre a gente é feliz nisso. Então, fica aí a nossa tentativa de abordar o assunto da forma mais ampla possível, sabendo que a gente, de alguma forma, vão sobrar dúvidas, né? Mais uma vez, agradeço a todos, deixo boa tarde e até quinta-feira para o Pix, nossa nova live sobre o Pix aí, no mesmo mote, a gente vai estar esclarecendo dúvidas e tentando tirar mais alguma coisa da cabeça aí para botar aqui nas nossas lives. Um abraço a todos, até mais. Abraço, obrigada. Obrigado, tchau.